Olá, o meu nome é Sandra. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História e Geografia de Portugal. Antes de iniciar, tenho que recordar que os recursos que nós utilizamos são da Escola Virtual, da Leia e da Santalhana. Hoje, na nossa aula, iremos falar de revoluções. Vamos falar de duas épocas diferentes de revoluções em que os portugueses se revoltaram. Vamos começar com a revolução, as revoltas que conduziram à União Ibérica, isto é, ao fim da União Ibérica, à restauração da independência em 1640, e depois iremos falar do 25 de Abril, da revolta que conduziu ao 25 de Abril. Deixamos inicialmente uma questão para refletir, porque se revoltam os portugueses em 1640 e em 1974. Duas épocas diferentes, duas épocas em que os portugueses se irão revoltar. Mas será que os motivos serão parecidos? É isso que nós iremos ver ao longo da aula de hoje e, no final, iremos tentar responder a esta questão. Vamos então começar por apresentar os temas. Relativamente ao quinto ano, iremos falar da União Ibérica à restauração, a resistência de D. António Pio-de-Crato, as promessas de Filipe II nas Cortes de Tomar, o governo filipino e, posteriormente, as revoltas populares. Relativamente aos conteúdos do sexto ano, iremos falar do 25 de Abril e a construção da democracia até à atualidade. Mais concretamente, iremos fazer apenas uma pequena síntese do 25 de Abril, porque já abordámos em aulas anteriores. Iremos falar das medidas que levaram à democracia, o 1º de Maio, as primeiras eleições após o 25 de Abril e, por último, a instabilidade política e social que se fez sentir nesse período. Vamos começar então com o quinto ano e vamos viajar com a história, vamos viajar para o século XVI, XVII e vamos então, como sempre, utilizar o nosso friso. Na última aula estivemos aqui pelo século XVI, em 1580, quando os portugueses perdem a independência e é criada a União Ibérica entre Portugal e Espanha. Hoje iremos falar das promessas feitas pelo Dom Filipe I, já de Portugal, e também dos seus sucessores e, por último, das revoltas que irão conduzir mais tarde, para a próxima aula, à restauração da independência em 1640, já no século XVII. Vamos então começar por fazer uma breve revisão, porque é importante recuperar os conteúdos da última aula para conseguirem perceber melhor qual o alinhamento desta aula. Vamos então começar com um pequeno exercício que serve de feedback. Completa o texto seguinte. Temos então aqui um texto e teremos que completar com as palavras em falta. Vamos começar. Dom Sebastião foi, com apenas 3 anos de idade, ele foi então rei. Como ele era muito novo, ele não poderia assumir o reino e ficou alguém como regente. A regência do reino ficou a cargo de Dona Catarina e depois do cardeal Dom Henrique. Dom Sebastião morreu na batalha de, ainda se recordam qual a batalha que abordámos na última aula, na batalha de Alcácer Quibir, sem deixar descendentes. O seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, sucedeu-lhe, mas também ele faleceu passado 2 anos, sem hipótese de sucessão direta. E é assim que é criada a crise de sucessão. Surgiu então uma crise de sucessão. Os candidatos, ainda se recordam quais os candidatos? Eram 3. Temos o primeiro, Dom Filipe II, que era também rei de Espanha. O segundo, Dom António Pio-de-Crato, não sei se são recordados que era um filho ilegítimo de Dom Luís, e, por último, Dona Catarina, duquesa de Bragança. Esta foi a ponto de situação da última aula. Depois falámos ainda como é que esses pretendentes, como é que correu a sucessão a partir destes 3 pretendentes. Vamos só então recuperar. A sociedade portuguesa estava muito dividida entre 3 candidatos. Cada grupo social apoiava um desses candidatos. Dona Catarina não reuniu apoios suficientes. Dona Catarina era apoiada pela maioria do povo. Filipe II de Espanha era apoiado pela nobreza e pelo clero. Dom António Pio-de-Crato era apoiado pelo povo. Quais são as hipóteses que tu consideras corretas? Exatamente, a primeira, Dona Catarina não reuniu apoios suficientes. Filipe II de Espanha era apoiado pela nobreza, pelo clero. E Dom António Pio-de-Crato era apoiado pelo povo. Para terminar, nas Cortes de Tomar, em 1581, foi aclamado rei de Portugal. Quem é que é aclamado rei de Portugal em 1581? Não sei se está recordado. Filipe IV de Espanha, Dom António Pio-de-Crato ou Filipe I de Portugal. Foi então aclamado Filipe I de Portugal, segundo de Espanha. Não te esqueças que ele era já rei de Espanha, Filipe II,
e, ao ser aclamado nas Cortes de Tomar, passa a ser então Filipe I de Portugal. E é aqui que se dá início à União Ibérica. Não nos podemos esquecer que Dom António Prior do Crato vai se revoltar, ele não aceita a decisão das Cortes de Almeirim, as Cortes em 1580, e ocorre a Batalha de Alcântara, e é a partir daí, com a vitória do exército do rei de Espanha, que em 1581 Dom Filipe I assume o trono de Portugal. E quando ele assume o trono de Portugal, Dom Filipe I vai fazer algumas promessas aos portugueses. Aliás, eu vou-vos ler. Dê-me só 2 segundos. Eu vou ler, há uma passagem, há uma carta que ele escreve a uma das filhas, Filipe I, quando se dirige para Portugal para poder assumir o cargo, e ele escreve a uma das suas filhas: já deveis saber como querem que me vista de brocado, muito contra a minha vontade, mas dizem que é costume daqui. Ora, isto é uma prova que Filipe I queria respeitar os costumes de Portugal. Aqui, quando ele assume o cargo, dá-se início à União Ibérica, que irá durar, então, 60 anos. Vamos só ouvir as promessas de Filipe I nas Cortes de Tomar? Sua Majestade fará juramento de manter todos os direitos, costumes e liberdades do Reino de Portugal. Todos os cargos de governo, superiores e inferiores, são para os portugueses. Os negócios da Índia e da Guiné e de outras partes continuam a pertencer ao Reino de Portugal. Okay, vamos analisar o documento. Repara no que é referido por Filipe I. No seu juramento, ele jura então manter todos os direitos, costumes e liberdade dos portugueses. Também todos os cargos de governo eram direcionados para os portugueses, e a própria língua oficial nos documentos, a própria língua utilizada a nível de documentos oficiais era também o português. Vamos então só respeitar os usos e costumes, manter a língua e a moeda portuguesa, entregar os cargos de governo e de administração de Portugal aos portugueses e manter o comércio com a África, a Índia e o Brasil nas mãos dos portugueses. A ideia era de uma união entre os 2 países e que, de alguma forma, houvesse respeito entre Portugal e Espanha. No entanto, vamos só ver um vídeo, peço desculpa, já me esqueci. Vamos só ver um vídeo sobre o domínio filipino e as Cortes de Tomar. Depois de vencida a resistência de Dom António, prior do Crato, e dos seus apoiantes, Dom Filipe foi aclamado rei de Portugal nas Cortes de Tomar de 1581. Dom Filipe II de Espanha tornou-se assim Dom Filipe I de Portugal. Então, nas Cortes de Tomar, para agradar aos vários grupos sociais, foram realizadas diversas promessas. Dom Filipe garantiu a manutenção da moeda, língua, leis, costumes e privilégios, a entrega a portugueses dos cargos de administração do país, a manutenção do comércio da Índia, África e do Brasil feito por portugueses, não lançar novos impostos e perdoar todos os que tinham apoiado Dom António. Dom Filipe prometia, assim, manter a independência legal entre o Reino de Portugal e o de Espanha, apesar do mesmo rei ocupar os 2 tronos. Acreditando no cumprimento destas promessas, Portugal aceitou o domínio filipino. Iniciou-se assim a dinastia filipina, que durou cerca de 60 anos. Resumindo, Dom Filipe I de Portugal, nas Cortes de Tomar, concedeu um conjunto de garantias de modo a conquistar o apoio dos portugueses. Prometeu no essencial a manutenção de Portugal como um reino independente, apesar de partilhar o rei com Espanha. Okay. Reparem que Dom Filipe I queria garantir a independência legal entre os 2 reinos. Mas será que os seus sucessores irão cumprir essas promessas? Vamos começar então a ver. Primeiro vamos analisar esta cronologia, que fala de alguns acontecimentos da época. Vamos começar por 1622. Os holandeses conquistam São Salvador, no Brasil. Os ingleses conquistam Ormuz, prejudicando o comércio português no Oriente. 1634, Margarida de Saboia, duquesa de Mantua, estrangeira, é nomeada regente de Portugal. 1635, é criado então o imposto sobre a carne, o peixe e o vinho obrigatório para todo o reino. Em 1637,
os holandeses conquistam São Jorge da Mina e Arguim, costa africana, prejudicando o comércio português em África e, em 1639, a integração de militares portugueses no exército espanhol. Vamos então, consegues indicar duas promessas que não foram cumpridas pelos sucessores de Filipe I? Atenta à cronologia, identifica, há várias, mas só te vou pedir para identificar duas. Vamos então começar. A primeira pode estar relacionada com o comércio português no Oriente, com os ingleses que conquistam Ormuz, e também temos, por exemplo, o comércio português em África, com os holandeses a conquistarem São Jorge da Mina e Arguim. Consegues ainda indicar dois motivos que conduziram ao descontentamento dos portugueses? Para além destes, como é óbvio, outros dois. Exatamente, a Duquesa de Manto era uma estrangeira, tinha sido prometido que o governo de Portugal seria sempre atribuído a portugueses e com a atribuição à Duquesa de Manto à regência do reino, deixa de ser então a portuguesa. E também nós temos aqui a criação do imposto sobre a carne, o peixe e o vinho. A criação então de novos impostos para o nosso reino. Será então que Filipe II e Filipe III vão cumprir as promessas de Filipe I? Ora bem, a Espanha encontrava-se em guerra com diversos países, como por exemplo a Holanda, a França e a Inglaterra. Como Portugal pertencia à Espanha, era também um inimigo destes territórios. Logo, irá ser atacado por estes países. Entretanto, também em Espanha ocorriam revoltas internas e toda esta conjuntura irá levar ao aumento de impostos, à integração de militares portugueses no exército espanhol e à nomeação de alguns estrangeiros para a utilização de cargos em Portugal. Mas por que motivo é que os holandeses vão atacar os ingleses, os franceses, vão atacar os portugueses? A Inglaterra, como eu já referi, a França e a Holanda, é inimigo de Espanha. Logo, nós também passamos a ser do lado do inimigo. Atacam e ocupam alguns territórios portugueses. Nós tivemos a ver alguns territórios no Oriente, na América e também territórios em África. Navios portugueses são atacados por corsários. Corsários eram piratas que eram contratados pela coroa para atacar os navios portugueses. E, como é óbvio, a grande consequência é a perda de riquezas para Portugal. Vou-vos apresentar um esquema que explica toda esta conjuntura, dificuldades em Espanha, guerras espanhóis com a Inglaterra, a França e a Holanda. Só para sintetizar, revoltas em Espanha vão então apresentar consequências para Portugal. Temos novos impostos, soldados portugueses que foram obrigados a participar nas guerras contra os inimigos de Espanha e, por último, os inimigos de Espanha vão atacar os navios portugueses e algumas possessões portuguesas. Vamos só consolidar um bocadinho? Durante o período da União Ibérica, Portugal viu-se envolvido em vários conflitos que não eram seus. O país foi assim arrastado para um conjunto de guerras que prejudicaram o seu império colonial. Tal aconteceu porque Espanha, durante este período, envolveu-se em conflitos com a Holanda, a Inglaterra e a França, nomeadamente na Guerra dos 80 Anos, em que a Holanda alcançou a sua independência, na Guerra com a Inglaterra, na qual participaram muitas embarcações e marinheiros portugueses, e na Guerra dos 30 Anos, na qual se enfrentaram diversas nações, incluindo a França. Por esta altura, a Holanda, a Inglaterra e a França contestavam a divisão do mundo imposta pelo Tratado de Tordesilhas. Consequentemente, aumentaram os ataques de corso ou pirataria a embarcações e a vários territórios portugueses que se encontravam fracamente defendidos. Os holandeses assaltaram então posições em Moçambique, Macau e Ceilão. Mais tarde ocuparam a Bahia, Olinda e Pernambuco, no Brasil, e por fim a fortaleza de São Jorge da Mina, em África. Os franceses, por seu lado, tomaram o Maranhão, no Brasil, e os ingleses ocuparam a fortaleza de Ormuz, no Oriente. Apesar de alguns destes territórios terem sido posteriormente recuperados, o vasto Império Português terminou este período bastante enfraquecido e com a sua área de influência reduzida. Resumindo, devido às guerras em que Espanha estava envolvida durante a União Ibérica, Portugal viu os seus territórios coloniais e embarcações serem atacados por holandeses, ingleses e franceses. Destes ataques,
resultou a perda de diversos territórios e o consequente enfraquecimento do Império Português. Ora, como é óbvio, este enfraquecimento do Império Português vai conduzir a um descontentamento por parte dos grupos sociais. Todos eles começam a ficar descontentes com a situação de Portugal. Vamos ver cada um. No caso da nobreza, acaba por perder cargos para os nobres espanhóis. No caso da burguesia, com a diminuição do Império, diminui também os lucros do comércio colonial, porque Espanha não conseguia defender os territórios coloniais portugueses, e o povo também estava descontente devido ao aumento de impostos. Ora, um pouco por todo o país começam a surgir revoltas populares, começam a surgir motins. Como podes verificar no mapa, temos alguns dos motins assinalados. Ocorrem motins no Porto, em Santarém, em Évora, Lisboa e Beja. Há um deles que é muito conhecido, que é a revolta do Manuelinho, em Évora, e nós vamos então ver o que aconteceu nessa revolta. Peço desculpa, avancei demais. Não, deixe-me só 2 segundos. Eu vou meter ali. A ineficácia dos espanhóis em nos defenderem levava os mercadores portugueses ao desespero. E tendo em conta a quantidade de conflitos que Espanha tinha pelo mundo inteiro, imagina a quantidade de dinheiro que era preciso para os financiar. Sim, claro. Isso vai nos conduzir a um outro problema que leva a uma revolta nacional: os impostos. Por todo o país os impostos eram aumentados e as administrações locais eram obrigadas a contrair empréstimos que eram diretamente canalizados para o financiamento da guerra. E os motins populares espalharam-se por Portugal inteiro. De norte a sul. O mais significativo foi a revolta de Manuelinho, aqui relativamente perto, em Évora. A revolta do Manuelinho foi um movimento popular em Évora que teve Manuelinho, um louco da cidade, como seu falso chefe, mantendo assim o anonimato dos verdadeiros impulsionadores. A multidão enfurecida queimou o livro que registava os impostos, desobedeceu aos fidalgos e desrespeitou o arcebispo. Deste movimento surgiram novas insurreições e motins, sobretudo no sul do país, mas também no Porto, Vila Real e Viana do Castelo. Estas revoltas populares são a prova de que o descontentamento no país era geral. Okay? Como conseguimos verificar, estas revoltas vão se espalhar um pouco por todo o reino, por várias cidades do reino, e são o resultado do descontentamento por parte dos portugueses. Esse descontentamento irá conduzir, mais tarde, à Revolução, então, de 1640. Mas isso fica para a próxima aula. Hoje, o nosso tema era só as revoltas, o descontentamento dos portugueses. Vamos começar por uma atividade de síntese, só para tentar perceber se vocês compreenderam estes conteúdos. Após uma certa prosperidade durante o reinado de... Vamos lá tentar, recordam-se, segundo nos reinados de Filipe III e Filipe de Espanha. Atenção, estamos a falar de Espanha. Então será Filipe II nos reinados de Filipe III e Filipe IV de Espanha. Houve sinais de descontentamento. Onde é que ocorreram esses sinais de descontentamento? Foi então em Portugal. Para além de deixarem de cumprir as promessas das cortes de... Recordas-se onde é que foram realizadas as cortes em 1581? As cortes de Tomar. Os reis espanhóis não se preocuparam com a defesa dos territórios coloniais portugueses em África, no Brasil e no Oriente. Alguns territórios foram perdidos para... Recordas quais os países que eram inimigos de Espanha e atacaram o nosso reino? Exatamente, vamos só, ingleses e holandeses. Como consequência, vão surgir revoltas populares que culminaram na restauração da independência em 1640. Ora, os portugueses estavam revoltados aqui no século XVI e será que os portugueses, para além de estarem revoltados no século XVI, século XVII e século XVIII, será que no século XX também os portugueses estavam revoltados? Vamos ver. Vamos começar pelo friso, só para recordar os conteúdos da última aula. Nós estivemos a falar da Guerra Colonial. Hoje vamos falar do fim da Guerra Colonial, do 25 de Abril, e iremos até 1975, às primeiras eleições livres.
Só para recordar a última aula, vamos completar o esquema com as seguintes palavras ou expressões. Temos aqui as várias palavras, consequências, início do conflito, razões do conflito, guerra colonial e temos o esquema. Consegues perceber qual o título deste esquema? Então, a guerra colonial, e agora iremos preencher cada um dos itens. Os povos africanos exigem independência, Salazar recusa, defendendo que Portugal vai de Minho a Timor. São então as razões para o conflito. 1961 Angola, 1963 Guiné-Bissau, 1964 Moçambique. São então o início do conflito e o elevado número de militares portugueses africanos mortos e feridos, e Portugal gastou elevadas quantias de dinheiro, são então as consequências da guerra colonial. Vamos só preencher também o crucigrama. Vamos começar pelas horizontais. Primeiro, colónia portuguesa na costa oriental africana que iniciou a luta armada pela independência em 1964 foi Moçambique. O seu elevado número de ambos os lados foi uma das principais consequências da guerra colonial, foram os mortos. Território português na Índia, ocupado pela União Indiana em 1961, foi então Goa. A colónia portuguesa em África, que iniciou a luta armada pela independência em 63, foi a Guiné. Colónia portuguesa em África, em que se iniciou a guerra colonial, temos então o número 2, foi Angola. Por as ter mantido depois da Segunda Guerra Mundial, Portugal foi muito criticado, foi então por ter mantido as colónias. Vamos então para o 25 de Abril, só para recordar a aula que nós já falamos sobre o 25 de Abril. Nos últimos anos do Estado Novo, mantinham-se as difíceis condições de vida para a maioria dos portugueses. Os anos de 1968-1969 foram marcados por manifestações estudantis, sobretudo nas universidades de Lisboa e Coimbra, e por contestação social. Muitos emigraram para o centro da Europa. Outros partiram para Angola e Moçambique em busca de trabalho. Entre os militares era também grande o descontentamento e o cansaço da guerra colonial. Por isso, em agosto de 1973, foi criado o Movimento dos Capitães. Este tornou-se o Movimento das Forças Armadas, MFA, em março de 1974, após uma reunião em Cascais. Aí ficou decidido derrubar o Estado Novo, pondo fim ao conflito e instaurando a democracia. Às primeiras horas do dia 25 de abril, as forças do MFA convergiram sobre Lisboa e as principais cidades do país. Os objetivos eram ocupar os meios de comunicação social, rádios e televisão, cercar os ministérios, no Terreiro do Paço, prender as principais figuras do regime. Coube ao capitão Salgueiro Maia, vindo de Santarém, cumprir os mais importantes desses objetivos: ocupar os ministérios e levar à rendição de Marcelo Caetano, que se refugiara no quartel do Carmo. A população saiu à rua e apoiou os militares, distribuindo cravos, a flor da época. O 25 de Abril, Revolução de Abril, Revolução dos Cravos ou simplesmente Abril, fez-se quase sem derramamento de sangue. Vamos só fazer aqui um ponto de situação. Reparem que no século XVII, como nós vimos no início da aula, os portugueses, a população revoltou-se. Aqui, também no século XX, os portugueses se revoltaram e apoiaram os militares para reconquistar a liberdade em Portugal. Nós tivemos a ver que os portugueses foram então para o quartel do Carmo, juntamente com os militares, onde estava Marcelo Caetano refugiado. Nessa altura, Marcelo Caetano exige falar com alguém de uma patente superior, como um militar da patente superior, e é aí que surge o general Spínola para iniciar as conversações e as negociações. Marcelo Caetano acaba então por se render e é exilado para o Brasil. E é aí que o movimento das Forças Armadas vai então criar a Junta de Salvação Nacional, presidida pelo general António Spínola, até ser formado um novo governo.
quais foram as medidas da Junta de Salvação Nacional, a extinção da polícia política e da censura, a libertação dos presos políticos e o regresso dos exilados, o início das negociações com vista a pôr fim à guerra colonial e Marcelo Caetano e Américo Tomás são então exilados para o Brasil. A primeira manifestação, nós também já vimos isto, a primeira manifestação que ocorre com a população portuguesa é no 1º de maio, logo 1º de maio de 1974, onde os portugueses vão então para a rua festejar e comemorar este Dia do Trabalhador. Vamos ver algumas imagens. É uma visão de um estrangeiro sobre o Dia do Trabalhador em Portugal. Peço desculpa. Não está a dar outra vez. This was May Day in Lisbon, 1 week after the regime of Marcelo Caetano was destroyed in a military coup. An infectiously happy people celebrated the restoration of freedoms taken from them almost 50 years ago. 200,000 people took to the streets, strewing red carnations and dancing with the troops. A blaring chorus of car horns clashed with the chant, "A united people will never be defeated." Censorship was at an end, freedom of speech restored, elections promised, and most important of all, the end of Portugal's colonial wars in Africa seemed at last to be an attainable goal. Ora, após o 25 de Abril, após esta data, era necessário então preparar as eleições de 1975 para a Assembleia Constituinte. Qual era a função da Assembleia Constituinte? Era redigir uma nova Constituição de 1976 que viesse substituir a Constituição de 1933. Quem é que podia votar? Podiam votar todos os cidadãos com idade superior a 18 anos. Eles tinham direito a voto. Isso significa que podiam escolher os seus representantes através de eleições. Vamos ver como é que se preparou esse dia. O 25 de Abril ainda não tinha um ano. Era preciso fazer o beabá da política em liberdade. Agora, o eleitor, sozinho na Câmara de Voto, põe uma cruz à frente do nome do partido que tiver escolhido. Reparem, é impossível alguém ver em que partido se está a votar. Com amizade, Sousa Veloso ensinava a importância de votar. O dever é que nenhum português de honra e consciência se pode furtar. Uma larga distribuição de muitas centenas de milhares de folhetos em que se ensinava a votar. Houve também um famoso cartaz do voto é uma arma do povo, que hoje parece uma coisa agressiva, mas na altura caía bem. Porquê é que foi recenseado? Fui recenseado porque diziam que eram obrigatórios todos recensearmos e também como ouvi dizer e que não podíamos deitar voto sem estarmos recenseados. E eu quero deitar voto porque o voto é uma arma do povo. Esta vez vamos escolher uma Assembleia Constituinte. O que é uma Assembleia Constituinte? Não sei nada disso. É um conjunto de pessoas que se vão sentar nestas cadeiras, constituinte porque vão escrever a Constituição. Não sei, senhor, isso não sei, eu não sei dizer nada disso, nem sei distinguir nada disso. Eu não sei ler, senhor. A Constituição é a mãe de todas as leis. Recensearam-se mais de 6 milhões de pessoas em 2 meses. Ora bem, para estas eleições participaram vários partidos, como podem verificar na imagem. 91% da população participou nas eleições de 1975. No entanto, nem todos os partidos conseguiram eleger deputados para a Assembleia. As mulheres, pela primeira vez, houve um grande número de mulheres a poder votar e forma-se assim a Assembleia Constituinte com o objetivo de redigir a Constituição. Vamos só aqui avançar, esta parte. Vou só avançar também a parte da atividade, porque eu quero que vocês fiquem com o desafio da próxima aula. Estivemos a ver as revoltas, a revolta de 1640, e a revolta do século XX, do 25 de Abril,
E nós tínhamos uma pergunta inicial que era por que se revoltaram os portugueses em 1640 e em 1974. O motivo era, então, a liberdade. Não se esqueçam de preparar o desafio para a próxima aula. Fica aqui no ecrã. Até à próxima aula.